Ok, então vimos aqui a interface iterable, né, e vimos que ela retorna um iterator, que ali tem um método next. Né? Na verdade, esse next aí, isso aí passou e eu não vi. Na verdade, no Python 3 ele é o dunder next, não o next. Aqui, ó. Tá? Mas enfim, depois eu conserto esse. Então, o que é um iterator, né? O iterator é um padrão de projeto do famoso livro Design Patterns, do Langer 4 aí, dos 4 autores, né? Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson e John... Eu não sei ler esse último. Como é que se lê isso? Sei lá. Como é que lê isso daí? E ele é feito dessa forma, né? Em geral ele está conectado... Apesar que na descrição do padrão de projeto, eles colocam o iterator em geral conectado a uma lista. Olha aqui, ó. Você tem um list iterator, você tem um skip list iterator, eles estão conectados à lista. Isso não necessariamente precisa acontecer para o projeto ser realizado, mas no original precisa. Tá? Mas a priori você consegue implementar um iterator desde que você implemente esses caras aqui. Ó. Se tem um primeiro, se tem um próximo, se ele acabou e qual é o elemento atual. Tá? Que pode esse contrato aqui ele pode ser simplificado simplesmente você pedindo um próximo para ele, e se não tiver próximo você lança um erro. Aí você, em um método só, você já resolve o contrato por um todo. Tá? Mas o iterator vem daqui, e então você tem, inclusive com o mesmo nome aqui, ó, do Design Patterns, do Reg First, né? Tem aqui, olha lá, o iterador provê uma forma de acessar elementos de um agregador, ou seja, mais ou menos de um container, de uma forma sequencial, sem que você saiba a representação da tua estrutura de dados interna. Então o iterator ele serve para isso, para você conseguir iterar sem precisar saber a representação. E aqui ele coloca 2 exemplos, onde você tem um array list, onde o acesso é uma estrutura de dados que mantém os elementos contíguos na memória. Na verdade, o array faz isso, né? E um array list, que é diferente. Então, você, com o padrão iterator, você consegue navegar por um e por outro, utilizando a mesma interface que é o iterator. Tá? Então, tá aí a explicação. Né? Isola o cliente da implementação da coleção. E aí eu vou mostrar para vocês o código do trem, que eu coloquei Goff aqui por causa do Gang of Four. Tá? Do Design Pattern, tá? Como é que ele funciona. Mas basicamente eu segui esse diagrama aqui. Na verdade, o cliente não precisa saber muito, mais com iterators e adaptando as coisas do Python, né? Então veja, esse daqui é o com sequência, mas que eu vou deixar com protocolo só, sem a interface aqui. Depois eu posso até criar um quarto cara que é com protocolo de sequência aqui. Já está revertido. Vamos ver aqui o trem Goff. Então, como é que ficaria? Então, aquele primeiro foi com um protocolo de sequência. Esse daqui é implementando o método dunderIter, que é o que estava na documentação que a gente viu lá. Né? O que ele falou que eu tenho que fazer? Retornar um iterator, que traduzindo seria um iterador de trem. O que eu passo para esse cara? Passo o número de vagão. O número de vagões. O que esse cara aqui faz? Ó? Basicamente, esse iterator ele funciona como o que se chama cursor. Basicamente, que informação que ele precisa ter? Ele precisa saber quantos são qual é o número do último vagão. Como a gente começa em 0, é só eu pegar o número de vagões e tirar o menos 1. E ele tem que guardar qual é a posição atual dele. Então, primeiramente, ele está apontando para o primeiro vagão, o vagão de índice 0. Então, o que ele faz? Ele implementa aqui o dunder next. Se fosse Python 2, seria next. Só assim, em vez de dunder next, que eu falei que eu tinha que arrumar lá naquele slide, tá? No Python 3 é dunder next, tá? E aí o que eu tenho que fazer? Ó, toda vez que você chamar o próximo, o que eu faço?
eu dou uma olhada para ver se o atual é menor que o número, menor ou igual o número do último vagão. Se ele for menor, eu vou fazer o seguinte, eu somo 1 e já retorno aquele vagão seguido do número do vagão. Mas veja que eu somei o número do atual, então ele era 0 nessa primeira chamada de next. Quando eu chamar esse cara de novo, ele vai fazer a mesma coisa. O vagão, lá naquele meu caso, era igual aqui, ó, a 3, porque é o número do último vagão, passei 4 é menos 1, 3. 3, 1 é menor ou igual a 3, é, então ele vai somar 1, número atual é igual a 2, retorna vagão 2. Aí, mesma coisa, passo novamente para o 3, vai ser o mesmo resultado, ele vai retornar o vagão 4. Quando ele voltar da próxima vez, esse atual vai ter o número 4, que é maior que o número 3 do último vagão. Portanto, ele não vai entrar nesse if aqui, vai entrar no else. Então, a maneira de eu dizer em um iterador que a iteração acabou é lançando essa exceção aqui, stop iteration. Então, por conta disso, em vez de o contrato de um iterador aqui precisar ter todos aqueles métodos que tinha lá no Goff, que era o first, has next, tinha lá uns 4, eu só tenho um. Tá? E veja que eu tenho aqui, olha, o mesmo código, for vagão em trem, onde o trem é esse aqui. Ó. Vou até colocar aqui um breakpoint aqui. Breakpoint aqui. Aliás, aqui embaixo, no for. Então, olha lá o que vai acontecer. Breakpoint. Chego na linha do for. Vou tentar executar a próxima linha, mas na realidade, o que estava dizendo lá na documentação? Ele vai chamar o método dunder... Oh, executou o outro, não o que eu queria. É esse aqui que tem que executar. Cadê? Breakpoint aqui, breakpoint lá. E Ctrl Shift D para executar em modo debug. Agora sim. Então o que dizia a documentação? Ele vai chamar o método dunderIter. Ó, vou no F8. O que ele fez? Ó, tá chamando o dunderIter. dunderIter, por sua vez, está construindo o iterator, que é o iterador. Olha lá. Valor do atual 0. Último vagão. Valor 3. Retorno. Nesse iterador, então, o for vai lá e fala, olha, chama o next aí desse iterador. Ele vai lá e chama. Ó, chamou o next. Pegou o next. O valor atual dele, deixa eu mostrar aqui os valores. Ó, atual é 0, vagão é 3, então ele entra no if. Incrementa o valor de atual que vai para 1, aqui embaixo. Ó. Retorna como valor vagão seguido do número 1. Então, ele retorna esse cara aqui. Quando ele retorna, ele vai jogar esse valor na variável vagão. Então, está lá o vagão número 1. Mesma coisa, chama o next de novo. Ah, mas agora o valor de atual é 1. Ele continua entrando no if, vai incrementar, vai retornar o valor, que vai lá para o vagão, que passa a ser vagão número 2, eu imprimo esse cara no console. Chama a terceira vez. Ah, legal. Ainda aqui com 3, é menor ou igual. Entro aqui, volto o número do vagão, vai retornar vagão 3. Novamente, valor do atual, ainda vai funcionar para o vagão 4. Finalmente, eu chego no caso em que o atual é maior, né? Valor de 5. Ele vai lançar um stop iteration. O que o for faz? Ele trata essa exceção para você saindo do laço do for. Olha lá, vai para a linha 25 agora, vai acabar a execução do programa. Está aqui impresso o mesmo valor. Sacaram? Curtiram aí a aula de padrão de projeto? Então veja que o padrão de projeto ele já é embutido aqui no Python, né? E de certa forma, isso daqui, para um javeiro, seria tranquilo de entender, porque existe a interface iterator lá no Java, que, aliás, o iterable é o cara que precisa retornar um iterator, e o iterator, o único problema é que ele implementa, acho que igual a forma do Goff lá. Ele tem que ter um has next, que retorna verdadeiro ou falso se ele tem um próximo, e o next que realmente me retorna o próximo em si.
né? Então ele tem esses dois métodos, porque lá no Java o pessoal não gosta de jogar exceção quando não é erro, né? Quando é realmente uma exceção. Então, filosofias distintas. Tranquilo? Mas estão vendo aqui então o Python Data Model em ação? Então nós vimos ele em ação de duas formas. Aqui com protocolo de sequência e aqui pegando o padrão de projeto lá do Goff e só dando uma adaptada para a realidade do Python. Ficou um pouquinho maior aí só a coisa. Tranquilo? Voltemos então. Opa, teve alguma pergunta aqui? Não. Não. Tá? Então, padrão de projeto. Cadê? Não sei por que voltou. Então, é isso aqui que ele está falando, olha. O que é um iterável? Chama o dunder-iter, ele retorna uma interface iterable, ou acessa os objetos em sequência, que é o protocolo de sequência, ou se você pensar... Na verdade é o protocolo porque você só precisa implementar o getItem. Você não precisa implementar o dunderLane, que aí seria o que herdar da classe abstrata sequence. Tá? Beleza? Bom, já que está tranquilo, vamos agora para um conceito bem legal. Que tem a ver também com expressões que consomem iteráveis. Então, iteração em C. Esse aqui, lembrando lá do início da aula, quando nós imprimimos os valores de um iterável. Lá no início dessa aula sobre iteração, eu coloquei também um exemplo de um código em C. E aqui eu estou colocando um segundo exemplo que agora eu quero o seguinte, eu quero implementar, eu quero imprimir tanto o valor que está dentro do meu vetor, da minha lista, quanto eu quero imprimir também o número do índice. Ou seja, quando você executar esse programa aqui, ele vai colocar 0, 1, alfa, 2, bravo, 3, charlie. Ele coloca então um número aqui. Como você faria a priori esse código em Python? Me diga se seria algo disso aqui que vocês fariam. Seria algo como isso aqui? Não. Isso aqui não. Isso aqui deixa eu ir para o outro. Na verdade, eu vou fazer já a passagem direta para esse cara aqui, que a gente vai falar sobre mutabilidade. Mentira, aqui a gente vai falar sobre geradores. Eu só esqueci. E não é Python Data Model, é geradores. Só espero que eu tenha salvo aqui esses caras. Então, voltando lá naquele slide. Isso aqui era só para relembrar, porque é a passagem de uma aula para outra. Então, me digam se seria isso aqui que vocês fariam, apesar da mensagem que diz. Se você precisasse, então, imprimir o índice do elemento da lista seguido do seu valor. Seria isso? Sejam sinceros aí. Quem faz isso aqui? Alguém aí? Pode responder sim ou não? Aí no chat, só para ver se tem alguém. Se não tiver ninguém, eu vou fazer essa aula rapidinho e vou lá ver o jogo do Santos, velho. Então, legal. Isso aí eu falei também lá no... Lembrou aí? Eu falei ou você já usava isso, Matheus? Eu acho que eu falei lá no Python Birds, né? Então beleza. Mas tá certo. Então, maneira mais pythônica aqui, porque até dá um... Né, você tem que pensar, aqui vem o len, aí o range vai de 0 até o len menos 1. Legal, eu vou atingir esse objetivo. Aí a mesma coisa, código pythônico, enfia o enumerate. Agora, o que eu nunca expliquei para vocês, lá, quando eu falei sobre enumerate, acho que eu nem cheguei a comentar. Então eu tenho a minha lista L, foi o seguinte, e ninguém teve curiosidade também, ainda bem. O que retorna o enumerate? A priori você ia pensar, bom, deve retornar uma lista de tupla, porque tem índice e valor. Aí ele retorna, um enumerate object. Que diabo é esse enumerate object, né? É isso que a gente tem que começar a entender, né? Se você passar o list no enumerate de L,
Aí mostra mais ou menos, ele volta a tupla, né? Então, olha lá, 0 seguido do valor 5, que é o valor de lá, 1 seguido do valor de lá, 2 seguido do valor de lá e assim por diante, né? Mas veja que o objeto em si que o enumerate retorna é um enumerate object. Então, que diabo é o enumerate object? Vamos desvendar esse mistério, se possível terminar hoje para a gente ficar certinho aí no esquema de aulas, tá? Então, na realidade, o que a gente vai estudar para entender aquilo é a chamada função geradora, tá? Ou os generators, em inglês. Então, o que são os generators? Os generators são objetos que podem ser, uma das formas de você criar um generator é executando a chamada função geradora. Então, uma função geradora é qualquer uma que possuir a palavra reservada yield em seu corpo. Tá? E aí, essa função ela não retorna um valor do yield. Ela retorna um objeto gerador, que de início é meio complicado de entender, mas depois que você entende o jeitão, você costuma trabalhar com isso bastante, porque isso facilita muito a construção de iteráveis. Tá? E aí, como é que funciona essa função? Ela retorna um objeto gerador e ela para a execução no primeiro yield que ela encontrar. Quando você pergunta por um próximo do gerador, ela te retorna um valor que o yield está apontando. E assim vai, você pode ter vários yields dentro da função e ele vai fazer isso para você. Quando acabar os yields, ele vai lançar um stop iteration. Pô, Renzo, mas esse negócio de stop iteration, em termos de código, tá me lembrando bastante esse padrão aqui do iterator. E, inclusive, dá pra gente brincar com isso aqui e ver no console como é que o iterator aqui funciona. Ó, vamos brincar aqui com um trem. Vamos criar aqui um trem, vamos importar o trem do Goff. Para a gente investigar o que acontece aqui. Vamos criar até o... Ué, ele não importou. Maldito. Pode esse cara aí. Implementar importar na marra. From trains. Ponto. Trem Goff. Import trem. E aí eu vou ter um trem aqui. Trem 4. Ah, não, é com letra maiúscula. Na verdade eu quero um trem igual a um trem... Oh, porcaria. 3-0. 10-0 pro console aqui. Então o trem é do tipo trem, perfeito. Tem o iterator, que é obtido quando o Python, o for, automaticamente vai lá no iterator, ou no trem, desculpa, quando você usa no for. E o que ele faz? Ele chama um iterTrain, que se ele implementar o protocolo de sequência vai gerar o iterador automático para você, ou se ele retorna o iterator, ele vai retornar para mim. Esse daqui é o iterator que a gente tinha criado, né? Que é o iterator train. Aí o que o for faz? Construiu, o que ele vai fazer? Vai chamar next em um train. No iterator, aliás. O que ele retorna? Olha lá, vagão 1, vagão 2, vagão 3, vagão 4... Terminou, ele joga a exceção. Stop iteration. Sacaram? É isso que o for faz internamente. A única diferença é que o for trata o erro. Se ele jogar um stop iteration, o for, o que ele faz é sair do for. Agora eu uso sempre. O Matheus está falando do enumerate, né? Matheus, realmente. Depois que você acostuma com enumerate, aí você usa sempre ele até porque digita menos, né? Bom, vamos ver então um exemplo da função geradora, comparando com esse exemplo do iterator aqui que a gente acabou de ver. Na verdade, deixa eu ver o que tem aqui no slide. Isso é um detalhe também, tá?
o padrão iterator, ele não permite, se você chamar next de novo no iterator, ele continua lançando exceção. Significa que, se você tentar iterar nesse cara, for vagão in iterator, depois de ter iterado por ele uma vez, ele é um cara que é consumível. Opa! Is not iterable. Eu tinha que fazer no trem, no caso. Is not iterable. Eu vou ter que fazer com um trem. Com esse exemplo aqui não vai funcionar. Mas esse cara é um cara consumível. Não vai dar para iterar aí nesse trem, nesse iterator. Você não consegue chamar next de novo dele. Não consegue dar um reset nesse cara para você começar do início. E é a mesma coisa que acontece para a função geradora. E a gente vai ver aqui. Por isso que eu coloquei esse adendo aqui, de que uma função geradora e o iterator eles só podem ser consumidos uma vez. Se consumiu, já era, né? E esse cara implementa o padrão iterable, que é disso aqui, né? Chama next, 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 e quando acabar, você lança um stop iterator. E aí eu vou começar devagar para vocês entenderem, tá? Eu vou fazer esse exemplo aqui, ó, de retornar 1, 2, 3 e mostrar a execução igual eu fiz ali no iterator, tá? Então vamos lá. Como é que eu disse que você criava uma função geradora? Eu vou chamar até de função geradora. Ele falou lá assim, primeira coisa eu vou escrever assim, ó. Executando início. Eu falei lá que uma função geradora precisa ter a palavra reservada yield. Exatamente aí, João. 1. E aí, na realidade, eu vou copiar isso aqui. Yield 1, 2, 3. E aí, aqui, assim, eu vou finalizando função geradora. Beleza? Então, isso aqui não é uma função comum. Como ela tem um yield, sempre a execução de uma função geradora retorna um objeto gerador. Então, eu vou até chamar aqui, ó, gerador igual executa a função geradora. Isso é o que costuma confundir, né? Porque, em geral, a gente está acostumado com funções retornando algo que tenha no return, e essa daqui não tem. Quando você pergunta o que é o gerador, ele responde, é um generator object que a função geradora gerou. Inclusive tem um ID aqui. E veja que eu, entre aspas, executei a função e ele não imprimiu nada. Aqui, ó, nessa linha. Sendo que eu tenho aqui, ó, executando do início. Por quê? Porque ao executar uma função geradora, o que na prática o Python faz é ele guarda isso aqui na memória, inclusive qual é a linha onde está a execução desse gerador. No caso, a gente ainda não executou nada. Veja o que acontece quando eu chamo next no gerador. Quando eu chamo next no gerador, veja o que ele fez. Executando início, ou seja, foi executada essa parte aqui da função e ele retornou o valor 1. Por isso que ele imprimiu esse 1 aqui. Ele imprimiu e aí ele retornou como resultado desse next o valor 1. E aí, então, é como se o Python... Na verdade, é isso. O Python executou esta função até aqui, essa linha do yield 1. Ele executou, quando ele chega nesse yield, ele retorna esse valor 1 para fora, para quem chamou o next, e para a execução nessa linha aqui. Parou a execução nessa linha? Então chama next gerador. O que ele faz? Ele me retorna, continua a execução até o próximo yield. Então ele executou aqui agora. Retornou 2, por isso que imprimiu 2 aqui. Executou de novo, retornou 3. Executou de novo, olha o que ele faz.
chamou o print do finalizando função geradora, que é isso aqui. E aí, como terminou, não tem mais nenhum yield, automaticamente aquela função geradora, aquele objeto gerador, desculpa, ele lançou uma exceção do tipo stop iteration. Não lembra exatamente aquilo que eu fiz com o iterator aqui em cima? Ah, e a mesma coisa, como eu falei, é consumível, né? Então, se você tentar num gerador executar isso novamente, vai acontecer isso. Então, ele implementa o padrão do iterator. Tanto implementa que eu posso fazer isso. Ó, for i in função geradora print i. Olha o que ele imprime. Exatamente aquela ordem, né? Como ele começa imprimindo, ele imprimiu, chamou 1, 2, 3, imprimiu aquela parte do final, lançou a exceção, só que o for, como ele trata a exceção stop iteration, não mostrou nada aqui. Sacaram? E tome cuidado, que é o que eu falei, só é consumido uma vez. Esse é o único problema. É a característica de um gerador, né? Você não pode... Como esse gerador que eu coloquei na variável ele já foi exaurido, esse cara aqui, na prática, não vai executar nada, porque eu já executei ele uma vez lá em cima. Então foi consumido, você tem que jogar esse objeto fora. Se você quiser iterar de novo, você tem que gerar o generator de novo. E por que isso aí de ser consumido? Porque muitas vezes a gente lembra realmente de que o padrão iterator ele está conectado a uma lista, e a uma lista finita, né? Só que você pode construir um gerador que seja infinito, porque ele não, veja que ele para a execução em determinada linha do programa. Então ele ele não gera uma lista que ocupa coisas em memória. Então na prática você pode ter isso aqui, ó. Gerador natural, gerador números naturais. O que eu vou fazer aqui para gerar os naturais? Vou manter um contador i igual a 0. E aí eu vou fazer assim, ó, while true yield i. E aí depois disso eu i mais, não maiúsculo, i mais igual a 1. Então veja que isso aqui é um... porcaria. Sai daqui. Veja que isso é um gerador de números naturais. E é infinito, porque é um while true ali que nunca termina, né? Então você pode gerar esse cara. Naturais igual a gerador. Números naturais. Renzo, se você fizer isso, vai executar infinitamente aquela função ali? Vamos ver se vocês estão tão firmes aí no negócio. Se eu executar isso aqui, vai executar infinitamente? Não por quê, Matheus? Porque não é nem que ele para no yield, né? Ele nem vai até o yield. Porque ele retorna um objeto gerador. Então ele nem vai começar a execução de nada. Né? Então essa seria ainda a resposta. Porque ele nem executou até o yield. Nesse momento aqui, ele só gerou um objeto gerador que encapsula essa função aqui. Na realidade, se eu fizer o for... for i em gerador de números... Boa pergunta. Vai acabar em 1000 outputs? Por quê, Thiago? Você está falando do limite da pilha? Talvez. Na realidade, a pilha estoura quando você empilha 1000 coisas. E o for não empilha nada, né? E esse cara aqui também não está gerando uma lista. Eu não tenho footprint de memória aqui. A única coisa que eu tenho na memória é uma variável. Então a memória se mantém constante durante a execução. Então a aposta do Thiago é que vai ter um limite, mas na realidade não tem, né? Teria um limite se inteiro tivesse limite até no Python.
se inteiro tivesse limite, ele até pararia por aí, né? Se fosse o long e tal. Mas como o limite, o tamanho aí do Python é arbitrário, em geral o tamanho que couber na sua memória, vai ser um número bem grande aí. Então não vou dizer que é infinito, mas se a gente deixar isso aqui correndo, talvez alguma hora a gente veja qual é o limite aí. Mas vai demorar bastante isso aí para terminar, né? Sacaram? Renzo, para que é útil um gerador infinito? Vamos deixar esse... eu vou ter que parar essa execução aqui. Sacanagem. Eu queria deixar esse gerador pronto. Não devia ter executado. Nem sei que está executando aqui no modo debug também. Putz, cadê o Python console? Porcaria. Tudo bem, não tem problema. Depois eu mostro uma utilidade de um gerador infinito. Mas sacaram como que é o limite? Agora eu não sei se o Python determina algum limite de memória que ele possa pegar. Eu fiquei na dúvida também, tá? Mas a priori, se o Python deixar pegar o HD inteiro, seria o HD. No mais? Não, mas o mais ele cria outro, mas aquele ia continuar correndo. E aí eu, de toda forma, eu ia perder aquele gerador que eu criei. É que eu queria... mas tá aí, ó. Maravilha. Pá. Deixa ele aí, quietinho. Opa, for não, eu quero a função de volta. Cadê? Aqui, ó. Pronto. Beleza, tá na memória. Sacou? É que quando eu clico no mais, ele cria outro console, mas ele não mantém na memória a minha sessão interativa com essa funçãozinha que é o que eu queria manter ali. Beleza? Por exemplo, uma coisa... Renzo, para que serve um gerador infinito? Vocês se lembram do enumerate? Lembra, acabei de mostrar, né? Vocês lembram, sabem o que ele faz. Então, minha lista L não existe mais, né? Eu tinha uma lista L, que era o range de 9, e eu tinha executado o shuffle nessa lista. Beleza? Então, vamos lá. For i, meu índice i, meu valor em enumerate da minha lista, print iv. Beleza? Enumerate, né? Se eu não conhecesse o enumerate, mas conhecesse o zip. Zip de... Como que era o nome ali? Era função... Eu chamei o quê? Naturais? Como é que é? Gerador de números naturais. O zip, o zip, eu não falei que ele para no menor? Veja que ele recebe agora, fica legal falar do zip, porque a gente já sabe o que é um iterável, né? Então o zip ele funciona com qualquer iterável, não precisa ser lista. Então como ele para no menor, mesmo que esse cara seja infinito, e é legal que ele seja infinito, por quê? Porque eu não sei onde vai parar aí uma lista qualquer, um iterável qualquer, como esse L aqui. Então vamos ver se isso aqui funciona. Mesma coisa, né? Então viram que eu poderia reescrever o enumerate retornando o zip, gerador dos números naturais e o outro cidadão ali. Sacaram? Detalhe, o zip ele não recebe só um elemento não, tá? Se você tiver 3 listas com outras coisas, ele também itera sobre todo mundo, tá? Vou fazer assim só para mostrar, ó. Só para... Aí aqui eu vou colocar um outro iterável que é de outro tipo ainda, que é string A, B, C, D, E, F. Como ele só vai até o menor, ele só vai iterar nesses caras aí, né? Deixa eu imprimir o C aqui. Porcaria. Sacaneio. Sou tão acostumado com console. A, B, C, D. Só A, B, C, D tá bom. Imprime o C. Olha lá.
Então ele vai no primeiro de cada um desses caras aí, né? Esse daqui é o infinito. Foi no primeiro da lista 7, foi no primeiro da string A. Primeiro do gerador infinito, foi no segundo da lista, segundo da string. Terceiro, 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 quarto, quarto e assim por diante. E quantos iteráveis você passasse aqui, ele ia se comportar da mesma maneira. Tranquilo, gente? Sacaram aí? Função geradora só é a questão de você acostumar com ela, né? Comparar o código. Vou mostrar para vocês o trem com a função geradora, como é que fica. Olha que maravilha. Trem... Aqui, ó, esse trem gen. Olha lá. Olha o tamanho do código. For vagão em range de 1 até o número de vagões mais 1, porque ele está começando em 1 aqui, então tem que somar no número de vagões. Yield esse cara. Esse cara não implementa o padrão do iterable, retornando o iterator. Então eu já retorno aqui no dunderiter esse cara. Olha, o mesmo comportamento. Comparação dos dois códigos, né? O código dos dois é composto por essa parte que faz o iter. Essa parte aqui de cima é a mesma coisa e o que tem no main também. Então veja, vai da linha 5 a 7. 3 linhas de código. Olha o padrão do Goff. Ah, uma classe só, né? Só tem a classe trem. Lá no trem gen só tem uma classe, 3 linhas de código. Padrão Goff, 2 classes e todas essas linhas de código aqui. 2, 9 menos 19, 10, 12 linhas de código. Né? E você acaba ganhando isso por quê? Porque o Python gerencia para você o contexto na função geradora. Então, eu não me lembro se eu cheguei a falar nessa aula, né? De acordo com a linguagem, você tem que ver que existe padrão de projeto que já está inserido na linguagem. E o padrão iterator é um deles no caso do Python. Então, se você vem do Javão, você vai lá, pega o livro do Goff e manda bala nisso aqui. Se você conhece a linguagem, você aproveita o que já tem embutido. Que nesse caso aqui já é possuir o padrão iterator aqui. Curtiram aí a diferença? Então tem que adaptar, não basta só pegar lá. O livro foi feito para C++. Tá? Inclusive lá no Python Patterns, eu acho que vocês três que estão aqui na aula hoje, vocês estão eu acho que vocês estão no ciclo completo, né? Então a gente vai falar sobre isso lá no Python Patterns, que é justamente pegar os padrões de projeto e reavaliá-los com uma visão de uma linguagem dinâmica como Python. Né? Então esse daqui seria um exemplo. Né? E você pode também, irmão aí da função geradora, é a chamada expressão geradora. Essa aqui eu não preciso perder muito tempo explicando para vocês, porque é só você lembrar do list comprehension. Se lembram do list comprehension, como é que era? Se você já sabe list comprehension, você já sabe o que é uma expressão geradora. Só que aí, em vez de utilizar colchete, você utiliza parêntese. Exemplo, for C em A, B, C. Então, esse cara aqui, se você colocar colchete em memória, ele vai ter que alocar espaço, 3 espaços em memória para cada um desses caracteres aqui. A vantagem é que ele sabe o tamanho, quando você usa um list comprehension, essa é a vantagem. Ele sabe o tamanho desse cara final e você pode iterar por ele várias vezes. Qual é a desvantagem? Ele ocupa espaço em memória. Então, se for uma lista grandona, ele vai ocupar espaço em memória. Se você só precisa iterar uma vez, se você está gerando um list comprehension e você só precisa iterar uma vez, você poderia utilizar isso aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? C. For C in A, B, C. Olha lá, gerou o objeto gerador que você pode para cada C in, lembrando que isso aqui está pegando aquele objeto gerador, o underscore, print C.
Então, se você vai iterar só uma vez, você poderia só de trocar de colchete para parênteses, você já ia estar economizando memória. Sacaram? E aqui vale tudo. Vale você colocar, inclusive, aqueles filtros lá. Tudo que vale no List Comprehension. Na realidade, o que está acontecendo no List Comprehension é isso aqui, né? Ele pega aquele objeto iterador ali e ele está gerando a lista para você. Tá? Aí você pode pegar o código que a gente fez com a função geradora é aquela que tem um yield aqui. E você pode transformar nesse cara com a expressão geradora também. Que fica mais ou menos parecido. Parece que só troca a ordem aqui, né? Coloca a expressão que você quer transformar para vagão e em range esse cara aqui. Troquei aqui para não ser uma lista e sim ser uma expressão geradora. Vai funcionar do mesmo jeito. Tanto faz os dois. Nesse aqui ainda, a única coisa é que você rouba um pouquinho e dá menos linha de código. Em vez de dar 3, dá 2. Você não precisa ter o for ali dentro. Tranquilo, gente? Só tem que treinar isso aqui. Construtores embutidos. Vamos. A gente já passou aqui, né? Porque teoricamente os 10 minutos, mas vamos só para ver se a gente. Eu acho que. Deixa eu ver quantos slides tem aqui. Acho que não tem muitos. Tá. Não, tem esses caras aqui que talvez seja interessante mostrar. Fica faltando para a próxima aula eu mostrar aí esse cara. Eu vou só falar sobre os construtores embutidos que aceitam então qualquer iterável. List gera uma lista a partir do iterável, então se você precisar iterar novamente em um gerador, você pode transformar em uma lista para poder iterar de novo. E até se você quiser saber o tamanho do gerador. Porque você viu que não dá para querer perguntar um tamanho de um iterável, porque pode ser que inclusive ele não tenha fim. Né? Inclusive esse iterável pode ser coisas bizarras, tipo string de vídeo. É um iterável bem grande que você não vai querer manter na memória. Né? Você quer pegar aquela porção do vídeo que veio da web, você quer mostrar para o usuário e já quer liberar da memória. Então o string é um exemplo de que você poderia iterar em um vídeo. Né? Ó, me manda aí essa porção de vídeo e de áudio que eu tenho que mostrar para o usuário agora. Por quê? Porque você não sabe qual é o fim, nem precisa saber. E, inclusive, quando você vai muito para frente, né? Imagina lá o YouTube carregando. Você vai muito para frente, ele tem que ter o tempo para calcular, né? Opa, ele deu um salto aqui no iterável. Agora eu tenho que saber dar um salto aqui nele, né? Então é esse tipo de coisa, esse tipo de análise. Então lista, tupla, dicionário, aceita iterável. No dicionário, a única coisa que o iterável ele tem que ter dois valores, o primeiro e o segundo. O primeiro vai ser utilizado como chave e o segundo vai ser utilizado como valor. Set, frozen set, reversed, que faz o reverso, enumerate, que a gente viu. Então agora a gente sabe o que é o enumerate. O enumerate lá está retornando, é um objeto do tipo gerador. Reversed. Por isso que a gente tem que colocar no Python 3 list nesses caras se você quiser ver o valor efetivamente. Porque ele não vai ter footprint de memória. E essa é uma diferença grande que inclusive está lá no último slide. Tá? Por fim, não está aqui, mas não sei por que veio na minha cabeça. Na verdade, eu vou passar de exercício para vocês aqui, para dar uma animada aqui, e aí eu resolvo na próxima aula. Depois eu vou até acrescentar no slide, mas vamos escrever ele. Nem tem control mais aqui nessa birosca aqui. Vamos fazer o seguinte. Já que vocês entenderam, suponham que existe uma classe árvore que tenha o árvore esquerda
árvore direita, a definição de árvore binária aqui. Letra maiúscula aqui. Eu não vou chamar nem de árvore. É uma árvore, mas eu vou chamar de esquerda, direita. E aí você seta aqui os parâmetros. E além disso, você precisa ter um valor, né? Uma árvore, em geral, tem um valor que aí é obrigatório, que você tem que passar, que é um valor que está no nó da árvore. Então, na prática, eu quero fazer isso aqui, ó. Quero poder construir uma árvore com índice 0. À sua esquerda, uma outra árvore. Vou tentar fazer uma árvore binária balanceada aqui. Todos da esquerda tem que ser menores que esse cara. Então eu coloco aqui um -2, por exemplo. É a árvore da esquerda. Que por sua vez tem mais uma árvore da esquerda. Todos têm que ser menores à esquerda. Então eu vou colocar aqui um -4. E tem também uma árvore da direita nessa árvore aqui, que é o -3. E por fim, aquela árvore que é o 0 ali, tem também mais uma árvore à sua direita que é o 10. Tá certo? Para mostrar para vocês que isso aqui é uma estrutura não linear. Né? Essa árvore aqui. Ó. Deixa eu colocar até dentro do main. Depois eu tenho que colocar num... Depois eu vou colocar durante a aula, eu coloco ela num arquivinho. Ou eu posso fazer isso agora também, né? Chega de preguiça. Vem aqui, cadê? Vamos criar aqui um cara chamar árvore. E aqui a gente poderia colocar até via docstring, doctest. Vamos ver. Exercício bom, exercício sai ao vivo aí. Aí a gente coloca aqui assim no doctest, ó. For nó in esse bagulho todo aqui. 2 pontos. Print. E qual é o resultado esperado? Eu vou esperar que ele faça uma... vamos ver aqui. Vai ser interessante para eu mostrar algumas coisas para você. Print nó, isso aí mesmo. Nó, ele vai ter que fazer uma busca onde ele vai então já imprimir o valor do nó que ele passa. Então imagina que eu vou até desenhar aqui essa árvore, né? Ela é assim, 0, vou colocar aqui um comentário. Ela começa no 0, aí ela tem como nó da esquerda o -2. O -2, por sua vez, tem um nó da esquerda. Depois tem comentários aqui que é o -4. O -2 tem um nó da direita que é o -3. Deixa eu colocar esse 0 um pouquinho mais para cá. E esse cara tem um nó da direita que é o 10. Sacaram então essa estrutura aqui de árvore? Inclusive isso aqui é uma árvore... na verdade, para ser uma árvore binária balanceada, tinha que ser aqui, né? Todos os filhos à direita são maiores, todos os descendentes à direita são maiores do que o próprio nó, e os da esquerda são menores. Então, olha lá. Todo mundo aqui é menor que 0. O -2 à esquerda é menor que ele, e o -1 é maior que esse cara. Balanceada até tá, porque os nós acabam aqui. Apesar que eu teria que jogar isso para lá, mas... enfim. Serve essa daqui. E aí ele tem que imprimir o 10. Então, esse daqui vai ser a chamada busca
em profundidade. Tá? Então o que você vai ter que fazer aqui, ó? Print nó. Ele vai ter que imprimir então 0, que é aqui. Aí ele vai para a esquerda, vai imprimir o -2. Aí ele vai imprimir o -4. Aí, na verdade, se eu fizer a busca com DTT, ele vai imprimir direitinho. Não, ele não vai imprimir o próprio nó primeiro. Ele vai fazer assim, ó. Imprime o... Não imprime esse cara, vai no nó de baixo. Vai no nó de baixo até que não tenha mais nada. Aí ele vai imprimir assim, -4. Não tem como mais imprimir esse nó. Vai imprimir o -1. Aí terminou de imprimir esse cara. Ele vai imprimir o -2. Terminou de imprimir esse cara, ele volta e imprime o 0. Aí ele busca os filhos da direita e vai imprimir o 10. Isso aqui que é o esperado. Sacaram? Veja que como eu estou fazendo for em árvore, você vai ter que transformar isso aqui no iterável. Como vocês vão fazer isso, fica a critério de vocês. Se vai usar Generator Expression ou não, aí eu resolvo esse problema lá. Deixa eu até mover esse cara, o árvore, para dentro do exercício. Exercícios. Faz mais sentido. Para vocês treinarem aí para ver se o negócio tá funcionando aí mesmo. Beleza? Deixa eu dar um git revert nesse cara aqui. E esse árvore, na verdade, aqui de fora tem que começar com letra maiúscula. Depois eu dou até uma revertida aí nesse... Mas esse seria o... Vocês entenderam qual que é o problema, então? Vocês vão ter que implementar. Isso aqui, se eu não me engano, é busca em profundidade. Aí tem... Quando você imprime primeiro os filhos... Para depois imprimir, tem um nome lá. Eu esqueci agora. Eu até fiz no meu curso que eu dei, eu lembrava, agora eu não lembro mais. Mas tem o... Busca em profundidade infixa. Tem alguns nomes. Tem a pré-fixa, a infixa e a pós-fixa. Eu acho que essa é a pós-fixa, eu acho. O único problema é que essa daqui, se você imprimir você imprime todos os filhos da esquerda primeiro. Deixa eu ver se essa é a ordem. Depois você imprime o próprio nó, depois você imprime os filhos à direita. Acho que essa que é a lógica. Então, se eu seguir essa lógica, 0, vou imprimir primeiro filhos da esquerda. Vou para o -2, vou imprimir primeiro filhos da esquerda. 4, não tem filhos à esquerda, eu imprimo ele mesmo. Chego no próprio nó, eu imprimo o valor do nó. Aí terminou o nó, eu imprimo filhos à direita. Não tem filhos à esquerda nem à direita, imprimo o próprio -1. Volto para cá, isso aqui já foi impresso. Volto para o 0, imprimo ele mesmo. Aí eu vou para os filhos da direita. Não tem filho da esquerda, filho da direita, imprimo esse cara. Essa é a lógica. Eu cantei aqui para vocês como é que é o algoritmo. Tranquilo? Alguma dúvida aí, gente? Deixa eu até comitar, né, para vocês utilizarem aí de base. Deixar esses comentários aí também. Exercício de árvore. Enunciado. Depois eu melhoro isso aí. Commit in push. Só relembrando que eu estou na branch 3.6, lá do Renzo. Tá? Isso, para implementar você tem que seguir o que eu falei. Tá lá no GitHub, no Renzo N, só para relembrar todo mundo. Cadê? GitHub, Renzo N. Ó pai. A única coisa é que a branch não é a master, é a 3.6. O exercício está... acho que eu acabei de fazer o push. Está aqui, ó, árvore. Tá aqui o link para vocês se divertirem aí durante o feriado. Né? Inclusive dá para ver se Python 3-m doc teste. O código é o do exercício.
árvore. Unexpected end of file. Aonde? Opa, teve... Ah, ele comeu aqui. O bendito aqui. Então eu tenho que colocar só a linha de continuação, que é o negócio da PEP8 aqui. Deixa eu só colocar isso. Ó, inclusive ele me fala lá o type error que eu falei aqui no caso. Veja, como eu não implementei nada de Iterable, não tem Underget Item, não tem nada, olha aqui o que aconteceu. Ele está falando, olha, eu não consigo iterar nesse cara porque árvore, esse objeto não é iterável. Então ele está até dizendo, né, aqui o que tem que ser feito, tá? Deixa eu mandar esse código aqui corrigido com amend. Ah, eu não sei se eu liberei force... Ah, liberei sim, force push. Beleza, gente? Então esse é o exercício para vocês se divertirem aí no feriado. Excelente feriado de Tiradentes para vocês. Nos encontramos novamente na segunda-feira que vem, mesmo horário, 21 horas. Beleza? Alguma dúvida aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, boa noite aí, gente. Vamos todo mundo torcer pelo Peixe aí na Libertadores. Aí. Abraço.